Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E vamos para o vídeo. Tudo o que a gente conhece como ciência, sabe? Causa e efeito, leis da física. E se tudo isso fosse, na verdade, só uma grande ilusão da nossa cabeça? Parece loucura, né? Mas esse era o beco sem saída em que a filosofia se encontrava. Isso até um pensador chamado Immanuel Kant aparecer e propor uma das ideias mais revolucionárias da história. Vamos mergulhar nessa história para entender como ele simplesmente virou o jogo do pensamento ocidental. Para a gente entender a dimensão da genialidade do Kant, a gente vai seguir os passos dele. Primeiro, vamos ver o tamanho do problema que ele tinha em mãos. Depois, quem era esse homem e qual foi a ideia revolucionária que mudou tudo. Aí a gente entra em como essa ideia funciona na prática, como ela se aplica até na moral, e por fim, por que a gente ainda está falando sobre ele séculos depois. Bom, para entender o Kant, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para o grande debate que estava dividindo os filósofos lá no século XVIII. A pergunta era, de onde vem o conhecimento de verdade? Vem da nossa capacidade de raciocinar, da razão pura, ou vem das nossas experiências, daquilo que a gente vê e sente no mundo? E, no fundo, a grande questão era essa aí. Como é que a gente pode ter certeza de qualquer coisa? A filosofia estava paralisada, sabe? Presa entre duas respostas que pareciam completamente opostas e que ninguém conseguia conciliar. De um lado do ringue, a gente tinha os racionalistas. Pensa neles como matemáticos, sabe? Eles acreditavam que a verdade podia ser descoberta só com a lógica, só pensando, dentro da nossa própria cabeça. Do outro lado, os empiristas, com gente como o cético David Hume, que basicamente diziam: olha, eu só acredito naquilo que eu posso ver, tocar, ouvir ou sentir. O resto é invenção. E o argumento do Hume era, nossa, demolidor. Ele dizia que essa ideia de causa e efeito é só um hábito da nossa mente. A gente vê uma bola de bilhar bater na outra e a segunda se mover. A gente vê isso acontecer 1000 vezes e a nossa mente assume que uma coisa causou a outra. Mas a gente nunca vê a causa em si. Se ele estivesse certo, toda a base da ciência ia por água abaixo. A certeza sobre o mundo parecia, de repente, impossível. E é exatamente nesse cenário de crise total, de ceticismo profundo, que entra o nosso protagonista. O homem que não só ousou saber, mas ousou desafiar esse impasse de frente. E esse é o Immanuel Kant. Um homem com uma disciplina tão rigorosa, mas tão rigorosa, que virou lenda. Diziam que os vizinhos dele acertavam os relógios pela hora que ele passava na sua caminhada diária. E foi com essa mesma precisão, com esse rigor quase cirúrgico, que ele se propôs a resolver o maior problema da filosofia da sua época, bem no auge do iluminismo. Essa frase famosa dele, ouse saber, resume perfeitamente o espírito do iluminismo. Para Kant, era sobre a humanidade finalmente atingir a maioridade. Deixar de ser criança e depender dos outros, fosse a igreja, o governo, para dizer o que pensar. Era sobre ter a coragem de usar a própria razão. Diante daquele impasse entre razão e experiência, Kant fez algo absolutamente genial. Ele não tentou provar que um lado estava certo e o outro errado. Não. Em vez disso, ele propôs virar o tabuleiro, uma mudança total de perspectiva. Uma verdadeira revolução copernicana no pensamento. Pensa só, assim como Copérnico virou o universo de ponta cabeça ao dizer que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, Kant virou a filosofia. A ideia antiga era que a nossa mente era passiva, só observava os objetos lá fora. A ideia radical do Kant foi, e se for o contrário? E se os objetos é que têm que se conformar às regras da nossa mente para poderem ser conhecidos por nós? Imagina o espaço e o tempo como um par de óculos que a gente simplesmente não consegue tirar. A gente não aprende sobre o espaço e o tempo com a experiência. Eles são a condição para a gente ter qualquer experiência. Eles já vêm, digamos, pré-instalados na nossa mente, a priori, ou seja, antes de qualquer coisa. Ok, a ideia de que a nossa mente molda a realidade é incrível, mas na prática, como é que isso funciona? Para provar o ponto dele, Kant precisou basicamente desmontar o conhecimento em peças e analisar cada uma delas. Então, Kant dividiu as afirmações que a gente faz em dois tipos. Pensa na frase todo solteiro não é casado. Isso é óbvio, certo? Não ser casado já faz parte da definição de ser solteiro. Isso é um juízo analítico, não adiciona nada novo. Agora, se eu digo todos os corpos têm peso, eu preciso da experiência para confirmar isso. A palavra peso não está contida na ideia de corpo. Isso adiciona uma informação nova. É um juízo sintético.
Além disso, ele também fez a distinção entre o conhecimento que a gente tem antes da experiência, que ele chamou de a priori, e o que vem depois, o a posteriori. E foi juntando todas essas peças que ele chegou na pergunta de $1 milhão, a pergunta que é a chave de todo o sistema dele. E a grande questão era essa: como é possível a gente fazer afirmações que aumentam o nosso conhecimento sobre o mundo, ou seja, sintéticas, e que ao mesmo tempo são universalmente verdadeiras, sem depender da experiência, ou seja, a priori? Como a gente pode saber coisas novas que valem para todo mundo, em todo lugar, sem precisar testar caso por caso? Hume disse que isso era impossível. Kant estava prestes a provar que não só era possível, como a gente faz isso o tempo todo. E onde a gente encontra esse tipo de conhecimento? Bom, na matemática e na física. Olha só, 7 mais 5 é igual a 12. O número 12 é uma informação nova, ele não está contido nem no 7, nem no 5. Então o juízo é sintético. Mas a gente não precisa fazer um experimento para saber que é verdade, então é a priori. Kant mostrou que as leis da física, as verdades da matemática, a ciência inteira é construída sobre esses conhecimentos. Eles não só são possíveis, como são a base de tudo que a gente sabe com certeza. Mas a revolução de Kant não parou por aí, não. Ele pensou: ok, se a nossa razão tem estruturas universais para a gente entender o mundo, será que ela também não tem uma estrutura universal para nos dizer como agir corretamente? E foi essa pergunta que levou ele da teoria do conhecimento direto para a ética. A grande sacada do Kant aqui foi argumentar que, para a gente ser uma pessoa boa, a gente não precisa de uma religião, nem de leis de um governo, nem mesmo dos nossos sentimentos. A moralidade pode ser construída sobre uma base sólida e universal, a própria razão humana, que no fim das contas é a mesma para todo mundo. E a ferramenta que ele criou para isso é o famoso imperativo categórico. É um teste bem simples, na verdade. Antes de fazer qualquer coisa, se pergunte: qual é a regra por trás da minha ação? Depois, imagina um mundo onde todo mundo, sem exceção, segue essa mesma regra. Se nesse mundo a sua ação se torna impossível ou contraditória, então ela é imoral. Por exemplo, se todo mundo mentisse sempre, ninguém mais acreditaria em ninguém. A própria mentira perderia o sentido. Logo, mentira é irracional e, portanto, imoral. Então, no fim das contas, qual é o resultado de toda essa ginástica mental? Depois de Kant, como é que ficou o mapa do que a gente pode conhecer e de como a gente deve agir? Talvez a consequência mais profunda de tudo isso é que Kant traçou uma linha muito clara no mapa do conhecimento. De um lado, tem o mundo que a gente pode conhecer com a ciência, o mundo dos fenômenos, que é a realidade já filtrada pelos nossos óculos mentais. Do outro lado, tem a realidade em si mesma, o númeno, que é como as coisas são de verdade, sem o nosso filtro. E essa realidade, segundo Kant, a gente nunca, jamais vai poder conhecer. E aqui está a genialidade final dele. Ao colocar um limite no que a razão pode conhecer, Kant, paradoxalmente, salvou a ciência do ceticismo, dando a ela uma base firme. E, ao mesmo tempo, ele criou um espaço seguro para aquelas coisas que a ciência não consegue provar, como Deus, a liberdade, a alma. Ele separou os campos, mostrando que a razão científica tem seu domínio, mas que a fé e a moral também têm o seu lugar, um lugar que a ciência não pode invadir. E no final, Kant nos deixa com essa pergunta que dá até vertigem. Se o mundo que a gente vive, estuda e ama é, em grande parte, uma construção da nossa própria mente, como será que é um mundo de verdade, sem ninguém para observá-lo? Essa questão sobre a fronteira entre a nossa mente e a realidade é talvez o maior e mais duradouro legado de Kant. E é uma pergunta que ecoa na filosofia e na ciência até os dias de hoje.